Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, amigos, para o 6º episódio da 2ª temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, tudo continua agitado aqui na 2ª temporada da série, desde que, no episódio passado, Geralt levou Cirilia lá de Kaer Morhen, mas para qual destino era exatamente esse, né? Se ele já tinha algo na cabeça. Bom, ele foi para o Templo de Meritelli, que é exatamente o local onde ele mesmo foi, quando era um jovenzinho, aprender aqueles truques mágicos que todos os bruxos também possuem. Afinal de contas, eles não liquidam as monstruosidades apenas à base da sua espada de prata, né? Não, ele se vai sim de alguns truques muito interessantes, aqueles golpes da... né? Que ele usou exatamente, aliás, no começo aqui do episódio, quando ele teve que enfrentar aquele bichinho que foi criado por Cirilia, né? Exatamente naquele momento onde ele, Geralt e também o Istride estava dentro lá daquele rasgo, né? Provocado da queda do monólito, lá pertinho de Cintra. Aquele bichão alado, né? Que sumiu para destino ignorado. Eu até tinha postado que ele ia aparecer lá exatamente na escola de bruxos, mas não foi exatamente o que aconteceu. Ele apareceu aqui, justamente porque Cirilia está, digamos assim, mais perto. Aliás, né, onde fica exatamente Kaer Morhen, né, que é a escolinha dos bruxos? Fica num lugar um pouquinho mais gelado, né, mas digamos que já estão num lugar não muito tão frio assim, de maneira até rápida, né? Na verdade, sei lá, pode até estar longe, mas não é descrito para a gente a passagem de tempo. Se bem que a gente pode considerar que tempo está passando porque a barriguinha lá da elfa meio que está crescendo, e aliás, ela para exatamente seu bebê aqui nesse episódio. Então a gente pode considerar que sim, entre esse vai e vem do pessoal lá para a escola de bruxo, digamos que deu tempo da barriguinha lá da elfa crescer bastante, inclusive, né? Ter o nascimento do bebezinho de orelhas pontudas. Mas antes de chegar nesse ponto da história, né? Sim, temos então aquela pequena luta, né? Entre Geralt e aquele bichão alado que ele trata, claro, de defenestrar desse mundo com seus golpes, claro, de espada e também, claro, como eu citei, aquele poder mágico também. Ok, e tem aquela questão interessante que Cirilia se dá conta. Peraí, eu acho que, de novo, eu senti aquele espécie de união com o bicho que eu tive lá com aquele outro monstrengo de árvore, né, que acabou matando o Eskel. Caramba, eu criei eles, de uma certa forma, porque eu derrubei lá o monólito e, literalmente, né, ele se formou, aquele bicho alado, de partículas lá do monólito, lascas, né? Bom, literalmente, digamos que ele não era assim de carne, de sangue, era basicamente talvez apenas o monólito. Se bem que ele sangrou, né? Que o Geralt meteu a espada dentro do bichão, mas enfim. Ela criou aquele bicho e, na verdade, ela percebeu, né, que, no fundo, o bicho não queria pegá-la, sequer feri-la. Estava apenas ali sendo chamado por ela. Ou seja, do mesmo jeito que lá, então, tanto o bicho lá feito de árvore, né, como aquele outro, mas em formato de uma centopeia, ambos não queriam matar a Cirilia, queriam apenas se aproximar dela ou servir a ela. Lembrando, né, que aquele bicho centopeia, ele matou o outro, aquele bicho árvore, o que foi uma situação bem esquisita, né? Digamos que, tipo, eu que quero chegar perto dela, não você. Basicamente isso. Mas isso tá meio que esquecido, né? Porque foi em episódios passados, anteriores, que a gente nem lembra mais, para falar a verdade. Mas, ok. O que vale mesmo é que caiu a ficha, tanto para Ciri quanto para Geralt, que sim, ela criou esses bichos e os bichos estão meio que tentando se aproximar dela, meio que aquela coisa de ter sido criado exatamente por ela. E bom, de qualquer forma, os dois chegam então lá ao templo de Meritelli, que é aquela cidadã lá que a gente pode considerar o quê? Também uma espécie de feiticeira? Acho que sim, com certeza, né? Ou então uma sacerdotisa, talvez, ela não esteja no mesmo nível, por exemplo, lá do pessoal que frequenta Aretusa. Acredito que não, eu acho, né? Digamos que a magia que ela ensina aos alunos ali daquele templo são coisas diferenciadas, porque eu acho que realmente não está no mesmo patamar. Os truques
né, que os bruxos usam não chegam perto do que as feiticeiras são capazes. Pelo menos é o que deu a entender até agora na série. Mas de qualquer forma, Cirilla está sendo admitida ali em Meritelli, no templo de Meritelli, justamente para aprender também do mesmo jeito que Geralt, quando era um pirralho, aprendeu a dominar os poderes por lá, né? E sim, no papo lá com Meritelli fica bem claro também que ela também admite que Cirilla é uma pessoa ou um, digamos, ser especial que precisa ser cuidado, porque todo mundo está atrás dela. E falando nisso, exatamente é onde começam as coisas curiosas aqui desse episódio, porque sem mais nem menos, a Yennefer aparece por lá. Como que ela sabia que Cirilla estava ali? Bom, nós tínhamos, acho que a última vez que a gente viu Yennefer foi exatamente naquela situação de salvar lá o Jaskier e também naquela proposta meio lá da bruxa, lá da cabana, né? Que é a Mãe Mortal, né? Mãe Imortal, que tá tentando fazer a cabeça dela. E, aliás, ela se apresentou na figura, nas feições da Cirilla. Ou seja, naquela coisa meio dúbia, né? Então eu fiquei pensando, será que aquela bruxa velha, ela é a própria Cirilla já envelhecida? Ou seja, uma imagem lá do futuro que veio ali para Yennefer? Não dá para entender exatamente o que é, mas Yennefer tem que ir atrás dela. Não sei se ela firmou exatamente o acordo ali com aquela bruxa ali toda especial da cabana, do mesmo jeito que a própria Francesca e também a Fringilla, meio que não dá para ter certeza se elas firmaram um acordo ou se vão, de alguma forma, talvez sem querer, acabar fazendo exatamente o que a bruxa má lá está querendo de fato das três. Não dá para entender, mas como é que a Yennefer foi parar ali, sabendo que ela estava ali, ela que eu digo, a Cirilla, ali presente? Acho que ela nem pensava em encontrar o Geralt necessariamente, quer dizer, ele sempre estaria no pé dela, né? Mas o interesse profundo, ou especificamente, era sim encontrar a Cirilla por ali e fazer alguma coisa com ela, sabe-se lá o quê? Aí também aparece a questão lá daquele outro bruxo, o bruxo do mal, né? Que domina o fogo, daquele estralo, e ele vira um esquerubique. Bom, ele também acabou indo para lá, mas como é que ele sabia dessa informação? Ok, que aquela feiticeira, talvez, que ajudou ele a sair lá da prisão, que eu não me lembro exatamente qual é o nome dela agora, mas também não importa. Ela até diz para ele, eu tenho uma ajuda para você, porque você sozinho talvez não consiga sair de lá com o resto do rosto intacto. Porque, claro, ela já sabia, acho que ali de antemão, que ele precisaria enfrentar o Geralt. Ok, mas de novo, como é que os dois sabiam que Cirilla estava lá em Meritelli? Outro mistério, um mistério que tem a mesma, digamos, base, né? Ou seja, quem é o informante dos dois lados, tanto de Yennefer como ali do feiticeiro do mal, o Hensi, sei lá o nome dele de verdade. Quem é? Não dá para entender exatamente. Ela faz mistério, essa que ajudou ele a fugir da prisão, ela faz mistério de quem é o seu contratante. Ela não diz de jeito nenhum. E pode ser um monte de gente. Claro, todas as apostas caem em alguém lá de Aretusa, inclusive a própria Tissaia, porque ela tem um comportamento meio esquisito, né? Ela tá com um olhar meio de maluca, né? Tipo, que eu pirei a batatinha. Eu não sei o que eu tô fazendo direito. E lembra quando a Yennefer escapou lá daquele julgamento lá, da condenação, na verdade, do Cahir? Eu tinha falado que a expressão da Tissaia fosse de contentamento que a sua protegida, a Yennefer, tinha escapado ali do julgo ali que estavam fazendo com ela, né? Mas na verdade, eu acho que ali, aquela expressão, acho que eu captei mal. Na verdade, aquilo já era um indício que ela não está batendo bem das ideias. E de novo aqui, no final do episódio, quando a atriz vem falar com ela a respeito exatamente da Ciri, ela está com uma expressão um pouquinho antes de completamente desvario. Ou seja, será que pode ser exatamente ela, a mandante ali secreta, que está contratando lá o Hensi para ir atrás já da Cirilla? Ou seja, a informação da atriz já é notícia velha? Pode ser que sim, né? Mas também tem aquele outro sujeito que havia aparecido anteriormente, que trabalha lá para o reino de Teméria. Pode ser ele também, o contratante. Ou, de qualquer forma, ele também pode estar amando tanto lá do Stregobor quanto do tio da Fringilla. São um monte de gente. E como disse, todos os possíveis mandantes com certeza estão ali dentro de Aretusa. Acho que não é ninguém diferenciado disso. Acho. Pelo menos
se alguma novidade aparecer nos próximos episódios. Mas de qualquer forma, sim, tem essa boa luta então de Geralt contra lá os irmãos, né, que foram colocados como extras para ajudar lá o mago do isqueiro, Mickey. Bom, o que vale é que sim, tem aquela oportunidade então acontecendo para Yennefer. Até morreu aquele garotinho lá que também, né, entrou na história só para morrer logo em seguida, né. Mas tem aquela oportunidade de Yennefer ter a Cirila em mãos. Coisa do destino, talvez, quem sabe, né? Bom, antes disso, né, teve as pazes entre ela e Geralt, ou não exatamente isso, mas tendendo a, embora, claro, no final do episódio, meio que se tudo estava sendo se arranjado entre eles, foi completamente desfeito, porque ela meio que raptou a Cirila das mãos do Geralt. Mas o mais interessante ali também foi que a Yennefer começou a ensinar a Cirila a abrir um portal, que é uma das especialidades justamente, né, da leitora, né? Lembrando dos seus tempos de corcunda. Ela fazia os portais ali até sem querer, né? E ela ensinou rapidinho a Cirila a fazer. Aquelas facilidades da magia, né? Você aprende a falar, acho que a palavra certa, se você já canaliza o poder, né? Então você já consegue abrir o portal facilmente. Mas deu para reparar que a Yennefer ficou com o olho, caramba, ela conseguiu mesmo. Uma boa aluna que eu tenho em mãos, né? Eu sempre digo, eu acho que no futuro, né, a Yennefer vai se tornar uma tutora lá de Aretusa, com certeza, né? Quem sabe a reitora, assim como é agora a Tsaira. Enfim, elas vão para um destino ignorado. Será que o portal que foi aberto ali é daqueles que você não sabe onde vai parar? Lembrando, né, quando a Yennefer retornou, depois que passar 30 anos da história, e quando ela ficava fugindo lá daquele bichão feio e cheio de garras, né, tentando matar a princesa, a rainha, né, e a princesinha, e ela ficava abrindo um monte de portal e não sabia exatamente para onde ia parar. Ela só abria, né? Aí ela parava no deserto, depois parava no litoral. Era uma bagunça danada que ela fazia. Enfim, para onde que as duas foram, não dá para entender exatamente. Mas antes, né, estava até esquecendo, o Hense, antes de ir ali para o templo de Meritelli, ele foi atacar lá exatamente a escola dos bruxos. Ele foi atrás de Cirila, pelo menos foi o que aquela outra lá que está ajudando ele deu a entender. Eu pedi para você trazer Cirila e você não me voltou com nada, só voltou lá com o frasco da poção que transforma os jovens em bruxos. Bom, será que ele estava atrás realmente de Cirila ou estava atrás ali exatamente daquela poção? Não dá para entender direito, mas, de novo, como é que ele sabia que ele precisava ir exatamente lá para Kaer Morhen para encontrar Cirila? E meio que na oportunidade, já que eu não encontrei lá a mocinha, deixa eu levar esse vidrinho aqui. Como é que ele também sacou que o vidrinho de poção mágica servia para alguma coisa? Uma coisa meio nebulosa, né? Duplamente, né, estranha que aconteceu ali. Primeiro, no primeiro momento que ele foi até lá a Escola dos Bruxos, e depois quando ele vai ao Templo de Meritelli. Ou seja, muita informação ali meio desencontrada, assim, do roteiro que eu digo, né? O roteiro está meio fechado demais, né? Obtuso demais. Não dá para entender as intenções do texto exatamente. Claro, pode estar envolvendo uma figura importante que a gente já conheça, aquelas, mas não tá legal do jeito que está exposto. Está muito misterioso, né? A dose de mistério tem um certo limite. Depois que passa um certo ponto, você começa a ficar... eu acho que o roteiro não sabe direito o que está fazendo. Sabe? É esse cheiro que está me passando por enquanto. Bom, e desse episódio só acabou de falar de o que acontece em Cintra. De novo, ainda tem aquele jogo entre as duas, Francesca e também a Fringilla, uma tentando levar na conversa a outra. E ambas ainda estão sob domínio lá das palavras, lá daquela bruxa velha da cabana, a tal da mãe imortal. Só que a gente vê mais o peso dessa vez sobre a Fringilla. A gente ouve a vozinha dela, né? Em cima da Francesca, nem tanto. Tanto que a Francesca está num bom momento, está numa certa felicidade, porque enfim, né? O seu bebê nasceu, ou seja, está acontecendo uma certa revolução para o seu povo. E Cahir meio que diz para Fringilla, né? Caramba, você tá certa do que você fez? Aquela ajuda, aquela boa confiança que você deu a esse povo. Será que eles não vão passar a perna na gente no futuro? E veio a cartinha lá, né? Parece que o Ymir, né, o tal, também ser misterioso, né, que domina tudo em nome da chama branca, que para falar a verdade eu não entendi esse conceito ainda do que é a chama branca, mas tudo bem.
Acho que aos poucos vai ser explicado, mas ele tá vindo. E a Fringilla tá se borrando de medo, literalmente, desse sujeito. O Cahir, acho que não tá nem aí, né? Ele é um tipo general dele, né? Não sente medo, mas ele sabe que ela tá fraquejando. Justamente, a aliança que ela fez lá com os elfos é meio dúbia também. Na salada, daquela voz buzinando na orelha dela, ela com certeza vai fazer alguma coisa errada nas próximas oportunidades. Se bem que ela fez um bom ato também, né? Ela ajudou lá o bebezinho a ganhar o primeiro fôlego de sua vida, porque ele nasceu ali totalmente silencioso, parecia que estava natimorto, né? Mas não, né? E depois perguntaram para ela, você usou alguma magia? E ela foi apenas categórica, né? Não, eu usei apenas o calor do corpo, ou seja, ela não fez nada, né? Só fez um ato humano, basicamente para os elfos, sem magia nenhuma. Ou seja, na verdade, a gente precisa lembrar que essa personagem Fringilla, ela está completamente alterada do que ela foi na apresentação lá do finalzinho da outra temporada, né? Que era uma maldade pura, e ela está muito boa, na verdade. E por que ela está boa se a outra está buzinando para ela ser má, para não fraquejar, para não ser novamente dominada e ser aprisionada? Porque ela tem medo de novamente ser aprisionada em algum lugar. Ela já comentou isso, acho que em algum episódio com o Cahir, né? Mas enfim, esse medo dela, mas o comportamento dela que é super estranho, está muito diferenciado do que era lá no começo. Outra coisa também muito esquisita, coisas mal explicadas no texto ali base do roteiro. Mas eu tô reclamando que o roteiro tá meio mais ou menos aqui nesse episódio, mas no fundo foi um grande episódio, porque teve ritmo, bastante cenas de ação, alguns conchavos políticos, alguns momentos misteriosos, que a gente não está entendendo direito o que está acontecendo, o que também é muito do interessante. Mesmo que alguns atos de alguns personagens a gente não entenda muito, ok. Faltou eu dizer também do Strider, eu estava esquecendo que ele foi fazer a sua pesquisa lá com aqueles dois maluquinhos, né? Bibliotecários, talvez a gente possa colocar de uma certa forma, e ele foi descobrir as origens então lá de Cirila, e a coisa mais importante ali, mas na verdade a gente precisa considerar que essas cenas foram mais cômicas do que qualquer outra coisa, né? Bom, mas a intenção basicamente ali é dizer que a avó da Cirila, a rainha Calante, sempre soube da linhagem élfica que corria ali no sangue de Cirila. Ela escondeu, e o Strider colocou como uma arma genealógica. Caramba! É uma audição que está envolvendo também numa certa élfica milenar, sei lá de quantos anos. Enfim, uma coisa também que foi colocada ali, coisa bombástica, né? Já nos últimos momentos do episódio, né? Bom, o fechou mesmo foi a notícia de Triss que sim, Cirila estava entre nós. Mas o que eu digo? Será que a Tissaia já está sabendo disso há muito tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, eu gostei bastante aqui desse 6º episódio da 2ª temporada de The Witcher. E para ele, eu atribuo 4,5 asteriscos. Quase perfeito. Tirando essas escorregadas um pouco ali do roteiro, umas coisas meio nebulosas demais para o meu gosto, tudo foi a contento com certeza. Quero ver como essa série vai terminar agora. Já que estamos no 6º episódio, só temos mais 2 para finalizar tudo. Agora o ritmo deve ser intenso com certeza. É isso.